Senhor para louvar e adorar o nome do nosso Deus, com a certeza que Deus está cuidando de cada um de nós e que Ele sabe do que cada um de nós precisamos. Você que nos acompanha pela rede social, que a paz do Senhor Jesus Cristo também seja sobre a sua vida e que Deus continue falando aos nossos corações. Nesse momento, para a nossa meditação, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Palavra do Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos por essa porção tão preciosa da tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor veio ao encontro das nossas necessidades. Fala conosco, Senhor, porque estamos carentes de ouvir a tua voz. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amados irmãos, nós estamos aqui numa noite de oração, quinta-feira de oração. E toda vez que nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para falar com o Senhor. Porque nós precisamos entender que falar com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, seja qual for a situação, seja qual for o momento que você estiver atravessando. Às vezes nós pensamos que o melhor momento para falar com o Senhor é no tempo da angústia e da tribulação. Mas o melhor momento para falar com o Senhor é cada instante das nossas vidas. Principalmente quando estamos bem. Porque quando estamos bem, muitas vezes corremos o risco de nos afastar da presença do Senhor, de esquecer das promessas do Senhor, dos planos do Senhor para as nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto nos remete exatamente isso. Nós sabemos que o povo de Deus foi parar no Egito, porque sobreveio fome sobre a face da terra, e Deus, pelos seus desígnios, preparou todas as coisas para que o seu povo estivesse sendo alimentado naquele lugar. E naquele tempo em que seu povo foi parar ali, havia um relacionamento cordial entre José e Faraó, e aquele relacionamento cordial fez com que o povo de Deus gozasse durante muito tempo dos benefícios daquela terra. O povo de Deus cresceu, o povo de Deus multiplicou, várias gerações surgiram. Mas, com o passar do tempo, José morreu, Faraó morreu, foram surgindo novos descendentes. E a situação para o povo de Deus começou a ficar difícil. E nós precisamos entender que quando as coisas ficam difíceis, não pare de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, porque muitas vezes, quando a situação está difícil, nós oramos, buscamos, clamamos, pedimos ajuda, pedimos aos irmãos que intercedam por nós, e muitas vezes nós achamos que nada está acontecendo. Mas a palavra de Deus vem justamente para corrigir
Deus está olhando para você. Deus está olhando para você que se encontra aqui no templo. Deus está olhando para você que se encontra aí na sua casa, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez num lugar aonde você pense que ninguém está olhando para você, que ninguém está percebendo, que ninguém está vendo a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Talvez você esteja pensando que você está esquecido e abandonado, mas Deus está contemplando cada um de nós. Então glorifique ao Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que está atento a todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, e isso acontece comigo com bastante frequência. Há coisas que às vezes eu penso e nem chego a colocar para Deus em oração, mas somente em pensamento. E daqui um pouco, passa algumas horas, às vezes passa 1 ou 2 dias, e aquilo que eu somente pensei, Deus entra com a sua providência. Deus age, porque Deus está vendo todas as coisas que acontecem com você. Da mais simples à mais complexa, Deus está olhando em todo tempo. Essa semana eu estava na cozinha de manhã cedinho fazendo um café para sair, para que eu tinha que sair, eu tinha compromisso, e abri a torneira, e a minha torneira ajudou a lavar o que eu precisava, e daqui a pouco ela fez um barulho e parou de funcionar. E aí eu pensei, Senhor, minha torneira dá defeito agora, Senhor? Isso não é hora nem momento para ela dar defeito. E aí fiquei com a torneira não funcionando, aí fiquei usando a torneira do filtro. Daqui um pouco, passou o dia todo usando a torneira do filtro. Quando foi no dia seguinte, a minha filha, mãe, a torneira voltou a funcionar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei, Senhor, obrigado. Eu só comentei que não era a hora nem momento para a torneira parar de funcionar. E o Senhor entrou com providência. São nos pequenos detalhes que a gente vê que Deus vai agindo. São nos pequenos detalhes da nossa caminhada. Quando você partilha, Deus que está contemplando e sabe quem é você, sabe como está você, sabe o que você pode, o que você não pode. Deus está vendo. Então, minha irmã e meu irmão, não fique angustiado. Não fique desesperado, porque Deus está vendo. E esse texto é tão lindo que Deus não somente vê, mas diz que Ele vê, que vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Quando eu e você levantamos um clamor, falar em alta voz com intensidade, colocando toda a nossa angústia, toda a nossa necessidade diante do Senhor. A palavra do salmista diz que enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos se tornaram em sequidão de estio. Eles ficaram sequíssimos, porque nós muitas vezes estamos sofrendo, estamos padecendo e nós não abrimos os nossos lábios para clamar. Uma igreja, um povo vitorioso, é um povo que clama a Deus, é um povo que intercede, é um povo que ora, é um povo que fala, que faz as suas necessidades conhecidas do Deus a quem serve. Eu sei, assim como você sabe, que Deus sonda os nossos pensamentos, que Ele conhece tudo o que acontece comigo e com você, mas nós também sabemos que a sua palavra diz que o nosso Deus é um Deus, é Pai, e que Ele gosta de ouvir as nossas orações. Ele quer que você fale para Ele o que você está precisando. Nós precisamos falar o que estamos passando. Nós precisamos falar para o Senhor dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, mas também precisamos falar daquilo que nos aflige. Precisamos contar para o Senhor aquilo que está fazendo mal, aquilo que está entristecendo o nosso coração, aquilo que já não conseguimos mais suportar, porque quem muda a história do homem e da mulher
Ele ouve o seu clamor e Ele transforma a sua vida, transforma o seu choro em júbilo, em alegria. E nós precisamos falar. Não tenha medo de falar. Porque às vezes nós ficamos com medo, né? Eu sempre digo, não amedronte as nossas crianças usando o Senhor. Porque às vezes os pais fazem isso, né? Inventam o tal do velho do saco, o pipoqueiro, Papai do Céu vai brigar, Deus vai castigar, a pastora vai brigar. Então não use a figura a pessoa de Deus para atrapalhar a comunhão. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela quer ser próxima, o nosso Deus quer ser próximo, Ele quer ter um relacionamento com você. E ainda que você saiba que você errou, ainda que você saiba que você está longe dos caminhos do Senhor, ainda que você saiba que você não tem agido conforme o querer e a vontade do Senhor, não se afaste do Senhor, não deixe de falar com o Senhor. Abra seu coração, se derrame na presença do Senhor, confesse a Ele, porque a palavra de Deus nos ensina que muitos homens e mulheres nem sempre fizeram o que era certo, nem sempre agradaram a Deus com as suas ações, mas eles ganharam o perdão do Senhor porque reconheceram que estavam andando, percorrendo caminhos que não agradavam ao Senhor e fizeram o que era certo, fizeram o que era reto diante do Senhor. Então eu quero te incentivar nessa noite, porque a palavra de Deus nos ensina isso, a nós falarmos com o Senhor. Fale com o Senhor. Às vezes nós estamos passando por muitas lutas e dificuldades, falamos com pessoas e muitas vezes as pessoas não podem resolver, às vezes procuramos pessoas que não têm nada da parte de Deus para trazer paz aos nossos corações, para nos dar uma direção. E o Senhor quer que você se aproxime, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E Ele diz que conhece o sofrimento. Então o nosso Deus é um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que conhece. É um Deus extraordinário. Guarde esses três verbos: o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que conhece. Conhece a sua aflição, conhece o tamanho da sua resistência, conhece a sua força, o tamanho da sua força. O Deus que conhece até onde você pode ir e como você pode ir. O Deus que sabe tudo o que está acontecendo com você. Às vezes nós pensamos, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que estão fazendo comigo, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece, Deus sabe, Deus está vendo e Deus está ouvindo. Então, não desista. E o mais maravilhoso de tudo isso, que Ele ouve, que Ele vê e conhece. E no versículo de número 8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas, Ele conhece você, conhece a sua situação e Ele, como resposta ao seu clamor, vem ao nosso encontro. Quando você clama, você está invocando a presença de Deus sobre a sua vida e Deus vem para nos acudir, Deus vem para nos livrar, Deus vem para nos fazer lembrar que as promessas que Ele tem para mim e a sua vida não estão perdidas, não estão esquecidas. Ainda que o povo de Deus estivesse afastado
abatimento. E quando nós vamos ficando cansados e abatidos, nós vamos perdendo a dimensão do poder de Deus. E nós começamos a achar que as promessas de Deus são vozes da nossa cabeça. Foi coisa que eu acho que eu ouvi, que eu acho que Deus falou, e a gente já começa a não ter mais certeza de nada. E o inimigo de nossas almas, ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele pode ver o seu abatimento. E quanto mais abatido e prostrado você fica, mais ele vai insuflando e usando outras pessoas para fazer o quê? Dizer que você é um derrotado, uma derrotada. Que Deus não está vendo você, que Deus não está ouvindo, que não adianta mais você orar. Para de orar. Você já ora há tanto tempo, você luta há tanto tempo por essa causa. Para, desiste, porque isso não vai mais acontecer. O seu tempo já passou, a oportunidade já se perdeu. Olha só como estão as coisas, está tudo destruído, está tudo perdido. Desiste. Como disse a mulher de Ló, abençoa esse Deus e depois morre. E muitas vezes nós nos sentimos tentados a acreditar na palavra do inimigo. Mas Deus está falando para nós nessa noite que Ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está vendo, que Ele conhece o processo que você está passando e que Ele está contigo, porque a palavra dele diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque as promessas que Ele tem para a sua vida, que as promessas que Ele tem para este lugar, continuam de pé. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E eu sei que você conhece o texto, eu sei que você conhece essa história que o povo de Deus viveu e atravessou. E eu quero dizer para você que nem sempre o caminho é fácil. E eu estava ali pensando, como seria bom se nós orássemos e as coisas acontecessem no estalar de Deus. Algumas até acontecem no estalar de Deus, mas outras há um processo. E às vezes nós ficamos nos perguntando por que dos processos, para que você valorize a bênção do Senhor sobre a tua vida. Para que você entenda que você serve um Deus verdadeiro. Que Deus tem propósito em todas as coisas. E nós precisamos entender que quando Deus nos abençoa, quando Deus realiza o cumprimento das promessas na minha vida e na sua vida, não é somente para que eu e você sejamos abençoados e fiquemos nos sentindo muito especiais, mas é porque Deus tem um propósito de, através da sua vida, alcançar outras vidas. Quando Deus realiza a promessa na sua vida, aquele que duvidou, aquele que estava desanimado, aquele que estava acompanhando a sua história, ele começa a ver que você verdadeiramente serve a um Deus fiel, que não importa o tempo, que não importa a dificuldade, aquele que crê alcança, aquele que crê persevera, e Deus age e Deus muda a história. Então quando você é abençoado, a sua bênção chega no tempo certo, porque a bênção não vem somente para você, mas ela vem para aqueles que estão à sua volta e que você muitas vezes nem se dá conta de que tem pessoas olhando para você. As pessoas nos observam porque nós declaramos que nós somos de Deus. Nós declaramos que somos filhas e filhos do Deus vivo. Então nós precisamos começar a viver como filhas e filhos do Deus vivo. A palavra de Deus nos diz que nesse mundo teríamos aflições. E é verdade. Todos os dias uma situação nova, uma situação diferente acontece conosco ou com alguém próximo de nós. Mas nós não somos dos que retrocedem. Mas nós somos daqueles que avançam pela fé. Porque a fé não é somente crer que Deus pode, mas é confiar que
glorificar, nós podemos exaltar o nome. Então, não importa o tempo, não abra mão das promessas de Deus. Continue confiando, continue crendo, continue buscando. Assim como Deus tem promessa para você, Ele tem promessa para mim também. Algumas eu já alcancei, mas ainda faltam outras. Tem uma que eu acho que está até demorando, mas eu estou crendo que Deus está trabalhando. E quanto mais difícil fica a situação, mais a minha fé se renova, mais a minha fé é fortalecida, porque eu creio que se Deus está permitindo, é porque Ele tem coisas grandes, não somente para mim, mas para você também. Então você que está aí aguardando, está se sentindo cansado, vem até a frente, eu quero orar por você nessa noite, porque não é tempo de desistir, não é tempo de desistir, não é tempo de esmorecer, mas é tempo de confiar que Deus está agindo na sua vida. Ainda que os nossos olhos naturais não consigam ver, os nossos olhos sobrenaturais precisam estar firmados naquele que nos fortalece. Porque Deus é conosco, Deus é com você. Você que está em casa, põe a mão no coração e eu vou estar ministrando sobre a sua vida. Soberano Deus, amado Pai, eu quero louvar e glorificar o teu santo nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui contemplando cada um de nós. O Senhor está vendo nesse momento. O Senhor está ouvindo, Senhor, o nosso clamor. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece os processos que estamos vivendo, as situações, Senhor, que estão acontecendo nas nossas vidas, Senhor. Paizinho querido, quantas vezes, Senhor, os teus filhos têm chorado, Senhor, porque está difícil, porque a situação está cada vez mais complicada, Senhor. Mas que nesse momento, Senhor, esteja renovando a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Não nos deixe, Senhor, olhar para trás, não nos deixe murmurar, não nos deixe desistir, Senhor, mas que nessa hora, em nome de Jesus, aumenta a fé dos teus filhos, fortalece, Senhor, os joelhos dos teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não parar de clamar, a não deixar de confiar, que ainda que muitos tenham por tardia tuas promessas, nós continuamos crendo, nós confiamos que no tempo e na hora exata o Senhor vai fazer aquilo que nós esperamos. Paizinho querido, contempla, Senhor, cada vida. Contempla, Senhor, aquele que está na sua casa nessa hora, clamando, Senhor, porque crê que tu pode mudar a história. É verdade, Senhor, o Senhor pode mudar a nossa história. E ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na certeza que não estamos sós, mas que durante todo o percurso o Senhor está conosco. O Senhor está segurando as nossas mãos. O Senhor está tirando os obstáculos do caminho. O Senhor está aumentando a nossa fé. O Senhor está nos dando visão ampliada. Que os nossos olhos não fiquem fixos, Senhor, nas dificuldades e nas lutas, mas que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, que cura, que transforma todas as coisas. Que a nossa vida esteja nessa hora sendo cuidada por Ti, na palma das Tuas mãos. Pai querido, tudo que nos aflige nessa hora, nós queremos colocar diante do Teu altar. Porque aquilo que nós não podemos alterar, aquilo que nós não podemos mudar, que depende de Ti, então nós passamos aos Teus cuidados nessa hora, na certeza que o Senhor é capaz e é poderoso para